será mais um seminário virtual do Instituto de Relações Internacionais e Defesa do FRJ, o IRID, né? E nós começamos a agradecer às professoras Larissa Rosevich e Dani Dionísio, que são as organizadoras, como a direção do Instituto, professor Leonardo Valente, professora Sandra Becker, e a professora Adriana Marques, coordenadora do Laboratório de Estudo de Segurança e Defesa, que também apoia essa iniciativa. O tema do seminário de hoje é sobre as perspectivas de gênero e a pandemia. Então, só para uma breve introdução, essas perspectivas de gênero, elas começaram a entrar mais fortes nas ciências humanas a partir dos anos 70, né? E principalmente a partir dos anos 70 e entrando para os 80, foi começando a se expandir para várias outras questões, né? O cruzamento de questões de gênero com sexualidade e raça, né? E várias outras marcas de diferença que tem sido cada vez mais as questões das ciências humanas em geral e da política internacional em particular, porque o seminário visa muito os alunos de graduação de relações internacionais e de defesa e gestão estratégica internacional, que são as duas graduações vinculadas ao Instituto. Os alunos têm visto essas questões bastante dentro das disciplinas, né? E tem se tornado cada vez mais importante. Conforme foi avançando nos anos 90, trouxe várias outras questões, né? Agora já trazendo a perspectiva queer, né? Trazendo essas questões LGBTs, esses questionamentos, né? Com relação, né, às pessoas trans, como é que isso, na verdade, então a questão de raça, a questão da transexualidade, tudo isso vai mostrar uma questão de gênero muito ampla e, por exemplo, os feminismos, né, eles têm que ser sempre falados no plural, né, mostrando que há vários tipos de feminismos, né? Na política internacional isso também entrou de maneira mais forte a partir dos anos 80 e 90 e vem cada vez mais, né? Nas ciências sociais hoje nós vemos ganhando cada vez mais destaque as questões do feminismo negro, por exemplo, tem estado muito em voga nos últimos anos, né? Trazendo, por exemplo, redescobertas, por exemplo, dos escritos da Lélia Gonzalez, né, que ao longo dessa última década tem sido muito trabalhada e com certeza vai ser cada vez mais. Né? E tudo isso são questões importantes para que nós possamos tentar fazer uma análise dessas questões também durante a pandemia. É por isso que nós temos essas nossas 3 convidadas de hoje. Nós temos aqui conosco Sônia Corrêa, pesquisadora associada da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, a ABIA, e também co-coordenadora de Sexualidade e Política, né? Também conhecida na sua sigla em inglês como SPW, Sexuality Policy Watch. Né? Também, né, uma ativista feminista, né, de décadas, participou né, nos anos 90 ativamente das conferências internacionais da ONU, né? Então tem uma vasta experiência nesse campo, né? Também já, né, foi professor de várias instituições, como por exemplo, mais recentemente na London Economics, né, no departamento de estudos de gênero. Tem a professora Luciane Soares, que é a professora associada da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, e a Giovana Zucato, que é doutoranda em Sociologia do IESP-UERJ e também professora substituta, né, aqui do IRID. Então, todas elas vão trazer vários aspectos dessas questões que nos interessam aqui, várias dimensões das questões. Então, eu poderia começar com a professora Sônia. Sônia, você poderia
fazer uma pequena apresentação, introdução do que você vai trazer para a gente hoje? Ok, claro. Bom, não sei se é bom dia, se é boa tarde, né? É bom dia, boa tarde, pode ser boa noite também, porque nós vamos estar no YouTube. Eu quero muito agradecer ao professor Emerson Alwiri o convite para estar nesse seminário virtual. Para nós do Observatório é sempre um prazer, né, e uma honra, né, eu posso dizer, saber que a nossa produção intelectual, que é uma produção feita extramuros, né, no sentido que é uma produção feita fora da universidade, embora que em interação, em diálogo, em conexão, né, com o universo acadêmico, que ela possa ser disseminada, difundida, debatida, né, no espaço acadêmico. Para nós é um dos nossos objetivos, então é muito, muito bom estar aqui com vocês hoje. O que eu vou trazer para vocês como discussão em duas partes vai ser basicamente Vou fazer aqui um resumo. A gente fez o Observatório de Sexualidade Política, além de fazer análises estratégicas de médio e longo curso, né, sobre temas de política sexual, gênero, aborto, né, numa perspectiva interseccional. A gente tem um produto, vamos dizer, o produto da casa, né, mais conhecido, é o nosso famoso anúncio mensal. Né? Todos os meses a gente faz uma clearing house, né, de uma seleção e divulgação de informações importantes, né, sobre a dinâmica de política sexual no mundo, muitas vezes com contribuição dos nossos colaboradores. E, na oportunidade da Covid, a gente fez um número especial que saiu no meio de abril, né, sobre os significados e efeitos da Covid na sua interseção com a política de gênero e a política de sexualidade. O que eu vou trazer para vocês são, basicamente, num primeiro momento, ideias elaboradas nesse número especial, que eu entendo que vai ser compartilhado, né, com os alunos e as alunas, né? Então, é interessante porque, além da fala aqui, eles vão ter uma base documental, porque o informativo ele tem não só o nosso texto, não só a nossa narrativa, como dá acesso a um volume muito grande de produção intelectual, de produção jornalística sobre o tema, né? Então, isso é bacana. E, num segundo momento, quando a gente tiver o debate, eu fiz a opção por concentrar mais atenção no tema da biopolítica, né? Na dimensão biopolítica da epidemia, porque eu acho que ela traz enormes desafios, tanto conceituais como políticos, e eu queria trazer alguns insights e algumas ideias sobre isso para a gente poder conversar. Ok? Ok, obrigado. Luciane, você poderia se apresentar, por favor, e dar uma pequena introdução? Bom estar aqui com vocês, agradecer ao Emerson pelo convite. Eu vou tratar dos assassinatos do Estado, da relação sobre raça, e vou, agora ouvindo vocês, dar uma ênfase sobre o lugar, principalmente das mães no Rio de Janeiro e da forma da organização das lutas das mães em favela, pensando a atuação, a relação entre Estado, particularmente no Sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo, morte, resistência, raça e racismo, ou seja, como opera a questão de gênero e raça no cotidiano dessas duas grandes cidades. Então, esse é o tema sobre o qual eu vou me concentrar hoje. Obrigada. Tá certo. Obrigado, Luciane. Giovana, por favor, a introdução. Olá, primeiramente gostaria de agradecer o convite, é uma honra estar participando de um debate com pesquisadoras e militantes tão qualificadas, né? Vindo da área de relações internacionais, eu vou focar minha fala um pouco mais nos aspectos que estão relacionados à política internacional. A gente viu muito essa reflexão sobre por que países que têm mulheres chefes de Estado estão apresentando muitas vezes respostas mais eficientes no combate à pandemia, qual o lugar das políticas de masculinidade nesse debate também, e pensar em termos de aprendizado de outras experiências internacionais, onde a gente poderia investir mais em cooperação internacional, tudo isso, claro, sob uma lógica voltada para aspectos de gênero, né? Inclusive,
eu gosto sempre de pontuar isso. Eu fico muito feliz que a gente esteja abrindo esse debate em relações internacionais, porque quando eu cursei Relações Internacionais há uns 6 ou 7 anos atrás, isso era um debate quase inexistente, né? E era muito difícil para a gente pautar esse tipo de coisa. Então, eu fico muito feliz e muito agradecida que a gente possa estar avançando esse tipo de agenda. Então, acho que vai ser um debate muito frutífero. Legal. Obrigado, Giovana. Por favor, você quer começar dando aquele panorama que você falou sobre o que o observatório está selecionando lá sobre a política sexual do Covid? Então, veja só, como eu disse antes, eu vou primeiro fazer um apanhado, né, trazer uma síntese desse esforço que a gente fez de olhar os efeitos da pandemia, o significado do ponto de vista da política sexual, e quero começar retomando uma imagem que eu usei numa entrevista para o jornal Página 12, da Argentina, umas semanas atrás, dizendo que eu penso que a epidemia é como um evento epocal, né, que iluminou, como num caleidoscópio vertiginoso e muito rápido, as muitas crises flagrantes ou potenciais que já estavam conosco, né, que já existiam, elas não são um efeito da Covid, mas elas estavam como que ocultadas ou amortizadas, né, pela normalidade, né, a normalidade aparente, né, dos mercados funcionando, das instituições, das engrenagens das instituições políticas rodando, da vida sendo levada e vivida dentro dos limites do possível, né? A pandemia, como disse a Butler, acho que no primeiro texto que ela escreveu sobre o tema, que foi O Capitalismo Deve Parar, né? Ela mostra como um dos aspectos importantes dessa revelação da pandemia essa flagrante evidência da interdependência, né? Que vivemos num mundo que está assentado numa teia de interdependência, que é tanto econômica, quanto cultural, quanto digital, quanto viral, né? Também, quer dizer, também biopolítica, né? Ou seja, a condição humana, né, para evocar Hannah Arendt, está assentada, né, nessa interdependência. Por um outro lado, o que a Butler aponta também, eu acho importante, é que a epidemia revela, ao mesmo tempo, a simetria dramática da letalidade que o vírus produziu, né? Então, como já tinha acontecido antes com a AIDS, por exemplo, né? O vírus ele é democrático, ele não faz escolhas guiadas por nada, né? Ele busca a sua mera sobrevivência, mas o seu efeito em termos de contágio, de letalidade, é atravessado, né, pelas assimetrias construídas socialmente, construídas com base nas diferenças sociais, nas diferenças econômicas, mas também nas diferenças raciais, nas diferenças étnicas, nas diferenças de gênero e nas diferenças das construções sexuais, né? Uma outra lente de leitura imprescindível, eu acho, da epidemia é a interseccionalidade, né? Eu acho que a epidemia nos mostra que não é possível compreendê-la e a crise que ela produz usando parâmetros e lentes disciplinares estreitas e limitadas, né? Nós temos que recorrer tanto à ciência política, quanto à sociologia, quanto à antropologia, quanto à filosofia, para compreender esse efeito que é interseccional e de interdependência, né? Então, é evidente, foi essa abordagem, um enquadramento que a gente fez no número especial, foi dizer a epidemia portanto, ela tem uma dimensão econômica, ela tem uma dimensão política e ela tem uma dimensão biopolítica, né? E o desafio é pensar como essas múltiplas dimensões estão entrelaçadas e conectadas. Eu acho que, como a gente está aqui no ambiente acadêmico, eu acho que essa interseccionalidade, que é normalmente fácil de ser dita, falada,
ela não é tão simples, né, no registro, né, da vida acadêmica e da pesquisa, porque a gente sabe que as caixinhas disciplinares têm um peso muito grande. Então, fazer esse exercício interdisciplinar para pensar a epidemia nessas múltiplas dimensões, eu acho que é um desafio que está colocado, e um pouco eu acho que o Número Especial teve o sentido de fazer essa provocação, né? Vamos tentar pensar juntos, a partir dos nossos nichos disciplinares, né, os efeitos da pandemia. E eu quero começar essa olhada, né, essa mirada no caleidoscópio, pela economia, né? Porque a economia, a relação entre epidemia e economia nos mostrou que é mais que flagrante a associação ou a vinculação íntima entre interdependência e assimetria, desigualdade, né? O primeiro aspecto a sublinhar é que a escala e a velocidade da crise da Covid não podem ser pensadas sem referência às condições do capitalismo no século XXI, seja do ponto de vista da intensificação da acumulação de capital, da intensificação das conexões, da circulação do capital, da circulação das pessoas e, sobretudo, das cadeias globais de produção. Eu acho interessante pensar que a trajetória do vírus, né, fez o mesmo caminho dos produtos da cadeia global de produção que vinculam a China e, particularmente, a cidade de Wuhan ao resto do mundo. Eu não sei se todo mundo sabe, mas Wuhan é um centro produtor de componentes de peças industriais. A cidade é uma cidade enorme, muito rica, justamente por isso, porque ela virou um hub, né? Ela virou um nodo de produção de componentes industriais. E o caminho que o vírus faz é o mesmo caminho dessa produção. Acho que uma outra maneira de olhar isso é pensar que o primeiro efeito da pandemia, o impacto mundial da pandemia, não foi biomédico, não foi sanitário, foi econômico. A Bolsa de São Paulo caiu quase mais de um mês antes do primeiro caso ser identificado e confirmado na cidade de São Paulo, né? O outro lado evidente é a questão das assimetrias. Sobre isso eu tenho certeza que a Luciane vai falar, mas não podemos entender os efeitos nefastos e drásticos da epidemia se a gente não tiver em conta o significado continuado das políticas neoliberais nas últimas 4 décadas, em termos de produção de desigualdade, de precarização do mundo do trabalho, né, de eliminação da proteção social e da proteção dos direitos trabalhistas e, mais especialmente, de desfinanciamento ou privatização dos sistemas de saúde, né? Como observou David Harvey num texto que eu recomendo, a leitura que está naquela coleçãozinha Sopa de Wuhan, se vocês não leram, ele pontua isso. Foram os países menos neoliberais, não estou falando aqui das condições políticas dos países que são mais ou menos democráticos, mas os países que mantiveram alguma estrutura de proteção estatal, de redes de proteção e sistemas de saúde íntegros, que responderam melhor à pandemia. Eu tenho certeza que a Giovana vai falar disso quando ela falar das mulheres que têm sido as melhores gestoras da crise, porque elas também vivem em países onde esses sistemas estão preservados, né? E, claro, não há peneira que vai tapar o rastro de destruição da sobrevivência econômica de milhões de pessoas que vivem na informalidade no mundo inteiro, né? E a informalidade, a precariedade é um dos efeitos mais dramáticos, né, do capitalismo tardio, né, do capitalismo do século XXI. E, como a gente sabe, para trazer aqui de maneira mais evidente a questão de gênero, no mundo da informalidade, na maioria dos países do mundo e, sobretudo, né, no chamado Sul Global, as mulheres são a maioria das trabalhadoras informais, né? No contexto da epidemia, a minha amiga a economista feminista Idete Pereira fez um estudo rápido que ela fez por causa da pandemia, né, mostrando que 82% dos postos criados no mercado de trabalho informal recente, nessa tendência da informalização da economia brasileira, são ocupados por mulheres. E a gente sabe que a maioria delas está nos trabalhos dos cuidados, né? Seja como empregadas domésticas, seja como
trabalhadoras dos cuidados na vida pública, seja como professoras, seja como profissionais de saúde, né? E o drástico é que quem lê o número especial vai ver que há várias notícias, não só no Brasil, como no mundo inteiro, que um dos campos de ocupação mais importantes para essas mulheres, que é o trabalho doméstico, né, está desaparecendo por efeito, uma destruição do trabalho doméstico por efeito da Covid, né? Então, isso é só como... inclusive, tem uma matéria grande do New York Times sobre isso, né, olhando para Nova York. E eu queria chamar a atenção aqui, porque como o tema da sexualidade é um tema importante para a gente, um capítulo à parte e muito especial, né, desse efeito sobre o mercado informal diz respeito a como a epidemia está afetando a vida das pessoas envolvidas no trabalho sexual. Né? Houve surpreendentemente, um vasto conjunto de matérias, e elas estão lá compiladas, né, sobre os efeitos em Bangladesh, na Tailândia, na Índia, no Brasil saíram matérias, enfim, tem um aspecto interessante isso, né, porque de um lado é dramático, né, porque a situação de precarização das pessoas envolvidas com o trabalho sexual é dramática, e é isso que as matérias mostram. Por um outro lado, o fato de que isso tenha chamado tanta atenção é muito positivo no sentido que legitima, né, o trabalho sexual, que, como nós sabemos, é um trabalho, uma forma de ocupação e trabalho muito estigmatizada, né? Estigmatizada moralmente, estigmatizada, inclusive, do ponto de vista ideológico, político, até no campo progressista, né? Até por feministas. Então, tem uma dinâmica paradoxal aí que eu acho que precisa ser valorizada. Eu, por exemplo, penso, não sei se vocês viram, mas a revista New Yorker, essa semana, não, semana passada, publicou uma grande matéria, uma espécie de reporter at large, sobre a situação das trabalhadoras sexuais, escorts, em Nova York, né? E eu fiquei muito impressionada, porque uma das pessoas entrevistadas, né, diz uma frase que é uma frase clássica da história da família da propriedade do Estado de Friedrich Engels, né? A prostituição é condenada, né, a partir de uma perspectiva puritana, porque as pessoas têm uma enorme dificuldade de reconhecer que no mundo capitalista quase todas as formas de trabalho são formas de exploração, né? Então, você focaliza no trabalho sexual como uma maneira de criar uma cortina de fumaça sobre as demais manifestações da exploração. Isso é um clássico do Engels lá atrás, tá certo? Tem mais de 100 anos. Eu acho muito significativo que essa frase seja dita por uma trabalhadora sexual, por uma prostituta, numa revista que é uma revista mainstream, né? A New Yorker não é exatamente uma revista do campo de esquerda, do campo progressista. Então, eu acho que isso é importante sublinhar, né, essa dimensão. Do vasto conjunto de matérias e análises que a gente compilou, eu queria chamar a atenção para um texto de uma autora que se chama Ellen Lewis, que foi publicado na revista The Atlantic, porque a Lewis ela recupera de maneira muito crítica o que aconteceu do ponto de vista das relações de gênero, dos efeitos e impactos de gênero em outras epidemias, para poder ler a Covid. Ela recupera a situação do ébola na África, né? Mostrando como, passada a epidemia, pode-se ver que os efeitos sobre a vida das mulheres nunca foi, de fato, contabilizado na resposta à epidemia, né? A epidemia foi olhada com um olhar fundamentalmente epidemiológico, né, e da crise de saúde, e sem contabilizar o que a epidemia significava e o lugar que as mulheres tinham na resposta à epidemia. A Débora Diniz, aqui no Brasil, fez a mesma coisa, né, com relação à epidemia de Zika. E o que a Ellen Lewis chama a atenção e que eu queria também pontuar aqui é que, do ponto de vista econômico, uma das revelações, a meu ver, quando a gente olha a epidemia do ponto de vista de gênero, das relações de gênero, é a centralidade exatamente da economia do cuidado, né? Eu acho que a epidemia nos está revelando o quanto a economia do cuidado, que é fundamentalmente desempenhada pelas mulheres, né, ela é a sustentação
da vida, sustentação da vida social, das relações sociais e da própria economia produtiva, né? Então, eu acho que isso é uma das revelações que a gente deveria manter vivas, né? Sem perder de vista isso, porque esse é um debate antigo do campo feminista, né? A economia do cuidado, a reprodução social, é um debate de 30 anos. E nunca esse debate esteve no mainstream, né? Esteve no debate principal da economia, como ele chega hoje através da pandemia, e eu acho que isso tem que ser valorizado, né? E eu acho que é importante dizer que isso tem sido sublinhado, e há vários documentos, inclusive do Sistema ONU, né, sobre esse aspecto, que estão lá compilados, né? A outra face da epidemia é, sem dúvida, política, né? E aqui eu acho que a palavra-chave é estado de exceção, né? Desde janeiro, quando o governo chinês adotou medidas extremas de confinamento em Wuhan, trancando as pessoas, travando as pessoas dentro das suas casas, né? E fazendo um controle draconiano, né, da circulação de pessoas, a pandemia deflagrou uma semântica de guerra ao vírus e uma atmosfera de medo, né, em todos os lugares. E isso abriu campo para que os estados, todos, em particular os regimes autoritários, né, cujo número tem crescido de maneira substantiva, né, desde o início do século XXI e com muito mais intensidade a partir dos anos 2010, deu a esses regimes justificativa para exercer com mais força e mais poder o monopólio da violência, o arbítrio e a coerção política. A lista é enorme, se quiserem detalhes, o número especial traz. Aqui, a própria China, Filipinas, Hungria, Polônia, Irã, Turquia, Israel, Rússia, Quirguistão, Índia, Uganda. Na América Latina, El Salvador, Honduras, Guatemala, medidas de exceção no Equador, Bolívia. A situação do Egito é dramática, porque ninguém pode imaginar que um regime que já era arbitrário, ditatorial, desde 2013, pudesse ficar pior, e ficou com a epidemia, né? E, nesse marco, ainda há situações, os territórios submetidos desde muito a estados de exceção, né? Como Palestina, especialmente Gaza, ou a situação da Caxemira na Índia, né? Quer dizer, há relatos sobre a Covid na Caxemira que você realmente é de chorar, né? Porque é um lugar do estado de exceção, onde são impostas regras de lockdown sobre o estado de exceção. Então, isso é realmente muito, muito dramático, né? E mesmo nos lugares onde não se registraram ainda colapsos democráticos, é preciso dizer que em toda parte, mesmo aí, observamos o uso indiscriminado da lei penal, nas situações de arbítrio por parte dos atores estatais de vigilância, da polícia, né? E desde que a gente fez o balanço, a situação já era bem, bem sombria quando a gente fez o balanço em abril. Vendo o material que chegou desde abril, ou seja, passado um mês e meio, que a gente observa que isso não melhorou, isso de fato piorou, né? Situações que já eram muito dramáticas, como El Salvador, as medidas draconianas foram acentuadas, tem esse exemplo do Egito, e agora começam a aparecer as análises e informações sobre o que acontece nas extremidades, né? As prisões, o deslocamento forçado dos migrantes, as micropolíticas de poder em municípios menores. No caso do Brasil, a gente vai publicar e a gente manda para você o fenômeno de pequenos estados de exceção que foram criados em pequenos municípios do Brasil e que se revelaram agora na reação dos municípios à pesquisa nacional sobre Covid, né, que teve muitos problemas de condução, mas há algumas reações nos níveis municipais que são realmente pequenos estados de exceção, entendeu? Com os pesquisadores sendo presos, detidos, expulsos da cidade, né? Então, enfim, isso é uma dimensão que a gente não pode esquecer, né? E, claro, e isso aqui eu vou encerrar, né? No cerne da epidemia está a questão biopolítica, né? Ou seja, a epidemia
é a gestão da vida, né? No sentido Foucaultiano, né? A administração da vida é quem morre e quem não morre, né? A manutenção da vida, que tem sempre a face necropolítica, né? O deixar morrer e o fazer viver, né? E, claro, há uma estreita, e a teoria sabe disso, e é bom a gente sempre lembrar, desde Foucault, né, que há uma estreita relação entre os aparatos e dispositivos biopolíticos, sejam eles burocráticos, científicos, biomédicos ou mesmo legais, e os estados de exceção, né? Quer dizer, você não pode pensar estado de exceção sem pensar a biopolítica, né? Ou seja, há sempre uma continuidade, nem sempre evidente a olho nu, entre os dispositivos de gerenciamento populacional em grande escala e de disciplinamento e vigilância do corpo social e dos corpos individuais e os aparatos políticos e legais de coerção, né? Eu, quando retomar a discussão sobre biopolítica, queria aprofundar isso um pouquinho, né? E nesse período que a gente analisou, saíram inúmeros textos sobre isso. A gente tem lá uma compilação, eu posso recomendar muitos deles, mas o que eu gostaria de recomendar aos alunos, para quem fala inglês, na nossa compilação tem uma coisa primorosa, que é uma entrevista ficcional com o Foucault, feita com um fantoche por uma pesquisadora do Foucault que se chama Claire O'Farrell, né? E ela usa um fantoche, é uma coisa que ela tem feito já há mais tempo. Ela tem um fantoche, que é o Michel Foucault, e ela conversa com o Foucault, né, sobre determinados temas. E ela fez uma entrevista maravilhosa com o Foucault sobre epidemia, que eu realmente, para quem entende inglês, eu recomendo. A gente vai fazer um esforço, inclusive, de traduzir, botar umas legendas, porque é muito bom, né? Além dessa conexão com os estados de exceção, né, a biopolítica também explica a vulnerabilidade diferenciada de que a Butler falou, né? Porque, se de um lado a epidemia ela é reveladora da nossa precariedade compartilhada, somos todos potencialmente infectáveis, né? Todos nós podemos morrer de Covid. Por um outro lado, as possibilidades de que morramos de Covid ou que possamos ou não ter acesso ao tratamento da Covid, inclusive ao teste da Covid, está decididamente diferenciado segundo idade, status social, posição econômica, gênero, raça, etnia, identidade sexual, né? Na segunda parte, como eu disse, eu vou me estender mais sobre isso. Aqui eu queria só sublinhar que a Covid tem evocado as histórias e legados de outras epidemias, como a peste negra, a influenza, e no que diz respeito a essa vulnerabilidade diferenciada, sobretudo a sífilis, né, e o HIV/AIDS, né, que criaram essas imagens dos sujeitos vetores, né, das populações que devem ser eliminadas ou excluídas ou espacializadas em razão de que são potencialmente vetores, né, da epidemia. E há o outro aspecto, que a mim me interessa especialmente, porque eu sou de origem arquiteta, é os efeitos biopolíticos da espacialização, né? Não só em termos dos diferenciais assimétricos, uma coisa de espacialização da epidemia, quer dizer, a epidemia ela se distribui, ela vai produzindo seus efeitos de contágio num espaço que é diferenciado, né? Como a gente sabe, chegou na América Latina toda pela via dos bairros ricos, né? E por aí ela penetra, se difunde na direção das periferias, dos bairros pobres, onde as possibilidades de contenção e de resposta sanitária e biomédica são radicalmente desiguais, né? Esse é um aspecto. O outro é o uso de recursos biopolíticos para segregar, né? Para segregar espacialmente as pessoas, né? Seja confinar determinadas populações em alguns lugares. Por exemplo, os migrantes na Índia são migrantes internos da Índia, não são estrangeiros. Foram expulsos da grande cidade, tá certo? Teve um lockdown e bilhões de pessoas atirados nas estradas, sem transporte. Não sei se vocês viram, teve cenas
foram lavados com detergente, entendeu? Com mangueira de bombeiro, né? Pessoas que tiveram que caminhar 800 quilômetros, 1.000 quilômetros de volta para os seus locais de origem. Isso é uma dinâmica de espacialização, né? É um forçar a espacialização com base em determinados critérios que são de caráter biopolítico. E o tema que me interessou mais de perto, e tem um texto sobre isso, foi essa coisa inusitada que aconteceu na América Latina, que é usar o critério de sexo e gênero para fazer a segregação espacial da circulação de pessoas para evitar aglomerações, que foi adotado no Panamá, no Peru e na Colômbia. Na Colômbia não foi uma medida nacional, foi só em Bogotá e Cartagena, com efeitos deletérios de imediato sobre as pessoas trans, né? Porque quando você faz essa divisão binária, naturalizada, essencializante entre homens e mulheres, que facilita o trabalho do Estado, né? Facilita o trabalho, aparentemente, né? Aparentemente todo mundo sabe quem é um homem e quem é uma mulher, né? Parece mais fácil, mas imediatamente deixou as pessoas trans sem um lugar, né? E sujeitas à discriminação e à violência, porque, claro, como estamos em maior ou menor grau em estados de exceção, a possibilidade de que essas pessoas fossem agredidas, objeto de coerção e de violência policial era enorme. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Eu queria encerrar aqui essa primeira intervenção, lembrando que, apesar disso tudo, um aspecto importante, isso eu acho que é fundamental dizer para alunos de relações internacionais, é que os sistemas internacionais e regional de direitos humanos, eu estou falando aqui do Sistema Interamericano de Direitos Humanos e do Sistema ONU de Direitos Humanos, comitês de vigilância, relatores especiais, outras plataformas de procedimentos especiais, produziram muito rapidamente um conjunto vastíssimo de recomendações de direitos humanos, recomendações, normas, parâmetros de direitos humanos para conter esses efeitos da epidemia, né? Tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista político, né? No âmbito dos direitos civis e políticos, quanto do ponto de vista dos direitos econômicos e sociais, e tem um grande número de recomendações também contra a discriminação de minorias, discriminação de pessoas por orientação sexual, identidade de gênero. Essa produção, eu acho que, queria terminar aqui, ilustra de maneira muito contundente como a perspectiva, ou seja, o que a gente chama o giro de paradigma dos direitos humanos que aconteceu em Viena, em 1993, né, que é a superação da segmentação dos direitos humanos, que é tratar os direitos humanos numa perspectiva integral, indivisível e interdependente, é absolutamente fundamental, não só como resposta à Covid, né, como em razão da sua interseccionalidade, mas eu acho que como um guia para os desafios que se colocam no mundo que é, de fato, tão interdependente, tão assimétrico como a Covid está nos revelando, né? Então, eu deixaria por aqui minha intervenção e, no segundo debate, vamos olhar um pouquinho mais de perto a imbricação e os desafios políticos da biopolítica propriamente dita. Muito obrigada. Ok. Obrigado, Sônia. Luciene, você quer... né, a gente podia puxar aqui várias tanto para o lado internacional quanto para as questões mais locais de gênero e raça, mas vamos fazer esse ping-pong contigo, Luciene, para a gente ver justamente, trazer essa questão para os alunos de relações internacionais, de defesa, como é que o local e o global estão, né, muito ligados, né? Você pode trazer as questões aí, por favor? Sim. Então, agradecer. Foi muito bom ouvir a Sônia, porque eu também trabalho com a perspectiva de Foucault, de biopolítica, de genealogia do racismo. Não entrei ainda, não aderi, como a gente vê em grande parte dos textos, o termo necropolítica, né? Eu ainda estou aqui no nosso núcleo de pesquisa, fazendo toda uma retomada de bibliografia para, antes da utilização do conceito, me sentir segura o suficiente de que ele pode ser empregado de uma forma tão vasta
como ele vem aparecendo, utilizado por jornalistas, por economistas, por médicos, por sociólogos. Não há nenhum dia da pandemia que não tenha um texto com o termo necropolítico. Eu acho que já se pode até fazer um estudo do uso do conceito, porque eu acho que ele já virou, está no Globo, né? Está na Folha, é muito interessante. Então, eu acho que um grande ganho para os alunos que nos assistem hoje, para as alunas, é a gente poder pensar como esse conceito de raça ele vai ser construído no Brasil, e eu quero precisamente localizar essa construção na Faculdade de Direito e Medicina. Particularmente eu vou falar da Faculdade de Direito do Recife, exatamente porque, nesse momento, a partir da excelente fala da Sônia, o que nós vemos operar, de certa forma, é uma volta de uma racialização a partir dessa, que não é a única, mas talvez é a que tenha feito parar, né? Mas a gente tem uma série de crises em África que produzem efeitos que nós acabamos não alcançando no Brasil. Mas eu acho importante, Emerson, a gente pensar nessas formas de classificação e o fato de que o conceito no Brasil, da forma como ele é trabalhado, da não existência do racismo, ele nos atrapalha a enfrentar o problema que, bom, as últimas mortes pelo Estado são de crianças. E por que eu vou falar das crianças? Porque, geralmente, a população, quando você tem 12 anos, a população já faz uma classificação de que estava ligado ao tráfico e faz uma justificativa de que a morte seria do enfrentamento com a polícia. Mas como a gente está no meio de uma pandemia, e o caso do João Pedro, que é um dos, que não é o único, e a gente não tem tempo de falar de todos os outros, então eu vou tomar esse caso para pensar os outros. Como esse caso é de uma criança que está dentro da sua casa, deixa muito evidente o tamanho do problema. Quer dizer, por que no Brasil você naturaliza algumas mortes e por que outras causam uma comoção tremenda, causam a família brasileira se ressente muito? E é importante lembrar que no Brasil o resultado do que costuma se chamar de mestiçagem, esse sendo um termo que também deve ser problematizado porque não é natural, ou seja, o fato de que eu me classifico como negra, Emerson seria caucasiano, Sônia seria branca. Isso tudo também é uma construção, porque se a gente começar a trabalhar mais atrás, aí nós podemos dizer, a Giovana, pelo fenótipo, está classificada de determinada forma. Tudo isso é absolutamente arbitrário, mas, no entanto, é tomado no sentido que o Bourdieu e seus colaboradores trabalham naquele livro Iniciação à Prática Sociológica, como um dado em si, assim como a idade, assim como o sexo. Mulher e homem é supernatural, você olhou, você sabe. Então, a raça, você olhou, você sabe. Só que o olhar, que é o olhar que é muito interessante na discussão dos policiais que eu pesquiso, que é um olhar apreendido, que diz assim, bom, você sabe quem é o bandido. Então, é interessante, porque as pessoas também, boa parte da opinião pública no Brasil, ela adere a essa tese de mais de um século de você sabe quem é o bandido. Essa tese, que é muito comum, ela é produto de uma forma da importação científica, e aí é que eu estou dialogando com o trabalho, principalmente da professora Lilian Schwartz, Espetáculo das Raças, que constrói uma espécie de anuários antropológicos, esses que você olha e diz mestiço, mameluco, índio, branco, negro, moreno, e daí você tem no Brasil alguns estudos que chegam a chegar a 135 cores, que no caso do nosso país são tomadas como pertencimentos raciais. Ou seja, e aí é interessante que dá para a gente fazer esse diálogo com uma reflexão sobre a forma de como o Brasil é representado fora, ou seja, a gente está discutindo aqui uma questão internacional. A pesquisa que a Unesco vai fazer na década de 50 no Brasil, ela é motivada por essa ideia muito
ligada à obra do Gilberto Freire, que vai ser traduzida, Casa Grande Senzala, e os pesquisadores, principalmente americanos, vêm para o Brasil, como que existe uma sociedade sem racismo? Como que existe um paraíso tropical onde as pessoas sentam no bonde, umas ao lado das outras, e onde um operário pobre, branco, ajeita a cabeça de um negro de uma forma quase carinhosa e fraterna. Esse foi o grande lugar do Brasil ao longo do século XX. Quer dizer, o que isso tem a ver com o nosso problema hoje, enquanto pesquisadores, mas também enquanto militantes dos direitos humanos? Você tem que convencer as pessoas no Brasil de que existe o racismo. Toda a luta pós-88, Durban, as secretarias com seus erros e acertos, nos governos Lula e Dilma, de mulheres, a questão racial, que no caso do Brasil as mulheres negras são exatamente as que vão ocupar o lugar mais complexo dessa pirâmide, por conta do comprometimento. E isso, quando Sônia fala do cuidado do emprego doméstico, eu fiquei lembrando das amas, porque a Lilian Schwartz tem um vídeo no YouTube que eu assisti ontem, onde ela vai mostrando a relação das amas de leite com seus pequenos patrões, de 5, de 6 anos, as fotos dessa época. As mulheres negras estão cuidando do Brasil desde sempre, amamentando, criando. Isso, em Freire, se torna um grande romance. Eu não quero, quando eu falo romance, eu não quero desmerecer a obra. É muito polêmico. Casa Grande Senzala é um livro que desperta paixão e ódio. Eu estou falando romance no sentido clássico do termo, porque as pessoas podem dizer, então não, eu nem estou discutindo se o mito é mito, não é disso. Mas na medida em que ele diz que ela molengava o alimento e dava na boca, todas essas relações de apadrinhamento, elas vão ser muito centrais nas nossas classificações. E aí eu vou partir para o segundo ponto. Todas as nossas relações próximas da casa no Brasil, elas têm a figura do negro como uma figura de um lugar de afeto. O que eu quero dizer com isso? A família da minha avó vem para Santa Catarina em 1920, fugindo de alguma situação da própria pobreza, então eles vão se localizar em Chapecó. Eu sou a terceira geração de um cruzamento racial. A memória mais afetiva da minha avó era de uma espécie de ama de leite pós-escravidão, porque os negros permaneceram nas fazendas. Porque para onde eles iam ir? Parte foi para a cidade, mas em Santa Catarina, em 1920, quem estava nas fazendas iria para onde? Analfabetos, sem nenhuma habilidade, ou seja, parte desses alemães e italianos do sul chegam para plantar, mas já existe alguém nesse espaço. E ela tem como memória afetiva essa ama. Essa memória afetiva, ela está em boa parte das nossas relações domésticas. E isso é engraçado, quando a gente vai para a esfera penal, sobre a qual a Sônia estava falando, e a gente fala da Constituição de 88, aí você tem uma figura que eu chamo do negro genérico. O negro genérico é o negro que mora na favela. Por quê? Porque esse não é conhecido, esse é o perigoso, é a onda negra, é algo indiscriminado, é algo que provavelmente, que potencialmente pode produzir algum tipo de transgressão social. Mas o negro do coração, que todos nós temos, como uma madrinha, como uma tia, como um amigo de escola, como um amante ou uma amante, que é um caso muito interessante no Brasil sobre escolha marital, quer dizer, aquelas pessoas que tiveram na sua adolescência um relacionamento interracial, mas que não levaram esse relacionamento interracial para o casamento, porque sabiam das sanções sociais. Então, eu acho que no Brasil a gente opera em 2 polos o tempo todo e com muita frequência. E é essa operação que nega uma discussão mais profunda de ataque à desigualdade. Por quê? Porque enquanto eu trago para uma resolução que é psíquica, viu? É muito íntima, eu digo, não, mas eu não sou racista. Afinal de contas, a tia Leninha, que eu amo tanto, é negra e nunca teve problema com isso aqui em casa.
Mas quando eu digo na Constituição, ou quando eu insiro as ações afirmativas do concurso público da UFRJ, da UFMG ou da URGS, que é a minha universidade, aí você vem com um discurso cientificista do século XIX, dizendo, não, gente, mas a gente sabe que os negros têm uma aptidão melhor para a dança e para os esportes. Então eu pergunto, mas o Hamilton, qual é a questão de um dos maiores vencedores de Fórmula 1? É classe ou é cor? Quer dizer, você não tem negros como nadadores nas vitórias olímpicas, mas você tem um exemplo que é Cuba, que tem uma série de vitórias no esporte. Então, a discussão não se sustenta quando a gente pergunta para as pessoas como é que elas se manifestam diante de determinadas evidências científicas. E esse eu acho que é um dos grandes problemas nesse momento que nós enfrentamos no Brasil, é o fato de que nós nos relacionamos com o Estado que aprendeu nas academias, nas faculdades de direito, testes de antropometria, de frenologia, de medição craniana, com a leitura de Lombroso. As faculdades de direito do Recife, da época, e muitas posteriormente, publicaram tratados, a exemplo do próprio Nina Rodrigues, defendendo a infantilidade da raça. E onde é que está a infantilidade da raça? Em algo que eu acho que acontece no cotidiano de todo mundo. O negro é alegre. Então, o negro que é alegre, ele não é dotado de interioridade filosófica, o que mostra a nossa profunda ignorância em África. As pessoas, quando você pergunta em que continente fica o Egito, as pessoas ficam alucinadas, porque elas não conseguem localizar o Egito dentro da África. É um problema absolutamente ideológico. E elas ficam nervosas quando você tem que reconhecer que há um fato geográfico, científico e legal, histórico. Ou seja, eu acho que a gente vive no Brasil, nesse momento, um grande desafio, mas um desafio muito interessante nas universidades. Eu não acredito que as ações afirmativas resolvam o problema do racismo estrutural que existe no Brasil, porque eu acredito que ele deve ser resolvido com base em questões muito mais profundas. Mas como a gente trabalha em termos de uma sociedade do conhecimento, o fato de eu estar aqui com vocês hoje me é muito caro, exatamente porque se nós tivermos alunos não brancos nos assistindo, e essa é uma categoria utilizada pelo pesquisador Carlos Weizenbalg, porque quando a gente está no Sudeste, você tem todo o Nordeste, e o nordestino tem especificidades para a gente discutir raça e regionalismo que são importantes que a gente leve em conta. Então, eu acho que não branco como um termo de discussão e problematização, ele me agrada muito. Esses alunos pensam até onde eles podem ir. Porque a minha formação na graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, entre 93 e 2001, foi o tempo todo até onde eu poderia ir. Eu não vou contar aqui algumas questões de forma jocosa ou para falar, como é triste a vida. Não, eu só quero dizer que o fato de algumas professoras perguntarem se eu estava desempregada, se eu gostaria de trabalhar como doméstica, são recorrentes em todas as universidades no Brasil. Então, eu não estou dizendo isso como uma forma de entristecer a nossa conversa, mas como uma forma de mostrar como essas representações atuam no cotidiano da universidade. Eu tenho uma grande pesquisadora, uma amiga, que é a professora da Unilab, e ela foi perguntada por um docente se a graduação não estava de bom tamanho. E eu acho que quando nós vemos as universidades, aqui a gente está em campus, então nós estamos numa terra particularmente do latifúndio. Nós estamos numa cidade onde os nossos alunos são filhos de camponeses, nem diria camponeses, porque foram escravos, então a categoria não se aplica. São filhos de ex-escravos das usinas de açúcar e são os primeiros a entrar na universidade com pais que foram analfabetos. E nós estamos em 2020, o que quer dizer que Campos dos Goytacazes é uma cidade que teve pouquíssima mobilidade social ascendente, diferente do Rio de Janeiro, onde eu trabalhei na Rocinha, trabalhei na Maré, e você pode perceber, é universidade privada? Tudo bem, mas a gente deve reconhecer que entre uma mãe que é empregada doméstica e o filho que consegue acessar uma universidade privada, você tem algo aí que já altera, e muitos conseguem acessar a universidade pública. Ou seja, hoje eu acho que a universidade
é talvez o espaço de maior importância numa luta que é simbólica e que é política pelo direito da fala. Porque, e é interessante lembrar em uma aula do museu, quando os alunos indígenas passam a assistir aulas, e algumas verdades que sempre foram ditas sobre eles são questionadas. O mesmo se dá com moradores de favela que vão para as aulas da UFRJ, que vão para as aulas da UF, e começam a questionar as categorias daquilo que era dito sobre eles. Isso, para mim, é muito absorvente, é muito interessante. E para ir terminando, eu quero retomar um pouco a questão das mães de favela, porque é inegável que a eleição do ano passado, de 2018, ela teve o ódio às mulheres, ao menos a minha interpretação, como principal motor, como principal vetor de aglutinação. Não era o ódio de classe estava existente, o ódio aos negros e aos trans estava existente, mas o ódio às mulheres me pareceu pular na pauta da discussão pública e principalmente um ódio ao tipo de organização que as mulheres vem fazendo no Brasil, na América Latina e no globo, em vários exemplos que eu acho que Giovana vai tratar. E o que era interessante, eu escrevi um texto para a Ampop no ano passado, trabalhando a obra. Eu vou falar, as pessoas falam de várias formas. Gayatri Spivak, elas são várias entonações, então eu não vou aqui me deter, porque provavelmente nenhuma delas está certa. Mas o texto é pode o subalterno falar? E eu trabalho esse texto a partir do último discurso da Marielle aqui na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. E o que é importante dizer é que eu conhecia muito esse aspecto mais público da Marielle e das manifestações, mas o que esse texto, a pesquisa que eu tive que fazer para escrever esse texto, me fez ver a qualidade dela como parlamentar. Parlamentar no sentido de fazer uma discussão de gênero dentro da Câmara, de fazer uma discussão técnica do ponto de vista da política. Ou seja, de não ser uma questão de uma representatividade de gênero, raça, classe e orientação sexual meramente, mas de falar com muita propriedade sobre os desafios. E nesse último discurso, em março de 2018, ela antecipa, porque ela é interrompida, e daí nasce esse termo muito conhecido, não serei interrompida, porque ela é interrompida por um homem que grita da plateia algo como "Viva Ustra", uma frase, um termo nesse sentido que a interrompe. E ela diz, vocês sabem, né, que essa frase é dita: não será interrompida por um homem que vem aqui e não sabe respeitar o mandato de uma mulher legitimamente eleita. E isso a gente não tem tempo de explorar a profundidade, mas eu acho que o termo interrompida, ele é, nesse momento, e a considerar os fatos posteriores, porque é menos de um mês, eu acho que são dias depois. Eu estou um pouco emocionada, então eu sabia o dia exato, mas eu não vou lembrar agora, mas talvez uma semana depois, ela é interrompida. E o aspecto de gênero muito curioso nisso, e a gente falava, é que, por exemplo, você tinha parlamentares que foram ameaçados, você tinha escutas. É muito curioso como isso é feito, e isso parece o prenúncio de tudo que viria depois. Tudo. Eu acho que o 2018 ele começa a desabar nesse março, nesse dia, exatamente, porque todas as consequências e o tipo de representatividade, eu conheci muito pouco Marielle, mas eu acho que ela conhecia metade do Rio de Janeiro, porque essa é um pouco a impressão que a gente tem de uma sensação de muita proximidade. Mas o tipo de representatividade para as meninas de favela, para as mães de favela, a forma como ela tematizava na Câmara. E a creche? Quando é que vai vir a creche? De uma forma muito... Ao mesmo tempo que não era uma acadêmica, e ela era uma acadêmica, mas a fala não era acadêmica, ela também não era popular, era uma forma muito, muito inédita e muito, muito singular de poder se expressar. E isso é o que fazem muitas mães jovens nas favelas do Rio de Janeiro
que vocês sabem que as mães ficam sem seus filhos e os homens circulam, mas as mães permanecem no espaço da casa com 2 ou 3, fora os filhos que criam. E aí, quando a Sônia falou do cuidado, ainda tem essa questão, porque às vezes uma sobrinha foi embora, deixou 2 filhos, eles agregam. Isso é uma realidade da família brasileira popular desde sempre. Então, eu acho que as questões interessantes sobre a organização das mães é que elas passam a uma linguagem política, e aí tem várias teses sobre isso, do luto à luta, a organização das mães de Acari, as mães do Complexo do Alemão, as mães do Borel, que são mulheres, e aí reside a beleza profunda da organização política, são mulheres que estariam no polo mais oposto da política. São mulheres para quem a política sequer é explicada, porque são tidas como atomizadas em uma espécie de alienação pelo mundo do trabalho, que é a casa e o emprego doméstico. E, ao contrário, ao perder os filhos, elas reformulam toda a existência delas, elas passam a participar de atos públicos, elas passam a formular políticas de gênero, de maternidade, de cuidado, e elas passam a dizer, e é interessante como eliminar o sofrimento da perda de um filho, e elas passam a dizer que nada mais as amedronta, que o que elas tinham de mais importante para perder foi perdido, porque elas passam a sofrer as ameaças do Estado constantemente. Algumas, como o Delei de Acari explicou, ele disse, veja só, os homens são presos e são mortos, mas as mulheres adquirem diabetes, hipertensão, câncer. Então, é um tipo de sofrimento e de adoecimento que não é contabilizado pelo Estado quando a gente fala dos assassinatos, porque elas permanecem como suporte de filhos, de irmãos, de maridos. E essa reserva moral, é o texto que eu escrevi sobre as mulheres como a reserva moral das eleições do Brasil em 2018, ela certamente é a sustentação desses territórios, o que não é novo a considerar que as mulheres sempre desempenharam no Brasil essa política que nunca foi uma política da casa. Eu entendo que se fala do feminismo, eu entendo que se fala das mulheres operárias, a Patrícia Galvão fazia essa crítica, porque as mulheres da classe trabalhadora, principalmente as negras, sempre tiveram que estar em algum tipo de luta, mesmo que não pensando em estar nisso. E agora, para terminar minha fala, a gente percebe que, novamente, essas mães solo que estão nas condições de emprego doméstico interrompido com a pandemia, elas sofrem os reflexos da renda. O que é interessante, quando a gente pensa no Brasil escravocrata, é que os patrões dessas mulheres, que sejam diaristas ou empregadas domésticas, tiveram esse serviço por 20 anos. E, no entanto, que eu tenho escutado de várias, como escutei de uma terceirizada aqui da UENF hoje, é que ela não está indo trabalhar porque o patrão não quer que ela se desloque. Quer dizer, é interessante você pensar que, como não há uma relação formal de trabalho, não há nenhuma preocupação com a vida dessa trabalhadora que trabalhou provavelmente por 10 a 20 anos na casa desse indivíduo. A relação é de afeto em um certo sentido, porque é quase da família, mas no momento da pandemia não há nenhuma responsabilização nem pela uma cesta básica. Quer dizer, vamos combinar que a gente está aqui recebendo nosso salário, uma cesta básica custa aí 200 a 300 reais, e ela tem um efeito sobre essas pessoas absurdo. É um pouco constrangedor a forma como elas entendem que qualquer ajuda é algo divino. Eu, que sou sindicalista aqui na doença, tenho que explicar para elas que é a luta sindical, mas é difícil porque elas acham que mesmo assim Deus tem que me abençoar. Eu me sinto abençoada pelo trabalho delas, mas eu não quero que isso pareça qualquer tipo de ajuda, porque é um caixa, é um trabalho, é um direito dado pelo direito ao trabalho. Então, acho que a gente ainda tem muito que avançar, porque ainda somos, as mulheres negras, ainda são muito pouco visíveis na ciência no Brasil, principalmente nas áreas mais duras, né? Na física, na medicina, onde o Bourdieu diz que está a consagração, nós estamos muito ligadas à educação, à psicologia, à sociologia, nas áreas humanas, mas eu acho que há um caminho a ser trilhado
que é dentro da academia. E o outro é a luta contra as desigualdades, e esse tem muito a ver com o mundo do trabalho, e aí acho que é para uma outra discussão. Então, agradeço muito e a gente depois retorna na conversa, e foi muito bom.